Gente, tô live? Vocês estão me vendo? Eu espero que sim, né? Tô só esperando o Samir entrar. Aguardem aí. Senão vai ser meia hora só minha, falando besteira. Para você não ficar sozinha aqui, Cíntia, Oi. seja muito bem-vinda. O Samir aqui tá era para já estar aqui conversando com a Pois gente. é. E eu imagino que vocês falando sobre o limite do humor é algo que é muito importante e, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue entre sermos engraçados, acolhermos as pessoas se sentirem com algo engraçado e se sentir ofendidas, né? É uma Exato. questão muito, muito difícil. Eu mesmo, nos meus programas eu passo por isso. Eu imagino como vocês devem tratar esse assunto. O Chá com Rapadura existe faz tanto tempo, tem tantos episódios que eu imagino o quanto vocês já devem ter. Eu aqui estou desde 2014. Já sofri um pouco, imagino vocês aí com toda a duração que tem o Chá com Rapadura. Mas é uma educação, viu? Às vezes a gente grava e na gravação mesmo a gente fala alguma coisa que a gente... Sabe quando tu fala, faz uma piada, todo mundo ri, mas você fica... Não ficou legal, né? Ou vai ser lida de maneira diferente. Samir! Oi, gente! Pessoal, tô indo aqui pro bastidor. Tchau, Beijão. Rodrigo. Olá, pessoal. Samir, você atrasou. Gente, gente, Wanda, é isso aqui, ó. Eu fui montar, eu achando, eu tava aqui jurando, tava aqui fazendo um call, tava aqui curtindo a minha casa. Quando eu olhei o relógio, falei, meu Deus, montei um cenáriozinho, peguei meu microfone. Ai, eu tô de microfone também. Muito podcasters elas, né? Demais. Muito podcasters. Tudo bom? Tô, e você, como tá, Cintia? Tô ótimo. Queria falar assim, né, já que a gente tá falando, eu duvido que tenha alguma alma acompanhando a gente que não conhece o Wanda, mas eu pensei, fala um pouco do Wanda que eu falo um pouco do Chá, né, pra iniciar. Sim, tem um ou outro, ainda tem. Tem duas pessoas, talvez? Talvez tenha alguém, não sei, não conheço, mas... Gente, meu nome é Samir Duarte, né, pra quem não sabe, eu tenho um podcast com o Felipe Cruz e com a Marina Santelena, que se chama um milkshake chamado Wanda, tem 6 anos, vai fazer agora, gente, eu nem vi esse tempo passar. E a gente começou, né, como uma brincadeira entre amigos, uma vontade de fazer podcast, porque eu ouvia outros podcasts e falei, vamos ver qual é que é. E tô nessa vida até hoje. Virou minha profissão, gente, acredita? Assim, ó, conquistei o sonho de agora colocar num cadastro e falar, o que você é? Sou podcaster. É só minha profissão essa agora. Ai, que Isso, maravilha. Wanda. A gente não chegou ainda aí não, viu, Samir? Mas a gente também chega. começou na brincadeira. A gente começou na brincadeira, somos 5 cearenses que moram na Inglaterra, e a gente fala de besteira, fala da vida, como é que é aqui, as diferenças, né, os perrengues e tal, e traz umas notícias mazeladas também para discutir. Agora sim, começou também nessa, né, 5 amigas falando besteira no grupo do WhatsApp. Gente, isso dá um programa, né? Vamos gravar? Acho que esses podcasts, assim, né, tipo, no formato, né, de conversa, de mesa redonda, de humor, coisa, eles surgem assim, né, a gente surge, tipo, porque a gente conversa, porque a gente fala disso, porque é assim, é isso. Quando você vai ver, você monta, você fala, vamos gravar, vamos ver o que dá, sabe? Não é E isso. de Mas todo eu mundo. acho que o lado bom tá nisso, não acha não? Também no improviso. Por exemplo, o Chá, não sei o Wanda, que eu duvido que seja assim. O Chá é muito desorganizado, certo? Então a gente não tem roteiro, a gente fala, ei, tu pode ir hoje? Pode, então vamos, entra aí, né? Então, meio despreparada, né? Mas eu acho que é engraçado tá nisso. Eu acho que as piadas não seriam as piadas que a gente faz se a gente tivesse que roteirizar, sabe? Então, mas não, minha filha, o Wanda é a mesma coisa. Wanda Eu é sinto a igual. mesma As vibe. pessoas acham que é mega organizado, que tem putas pautas e tal. E aí os convidados, eles falam assim, porque às vezes a gente pensa o programa assim, 95% das vezes o programa surge na segunda-feira e a gente grava na terça. E aí as Olha aí. pessoas, a gente chama os convidados, às vezes, na terça de manhã, pra gravar na terça. E aí fala, será que chamou a gente de última hora? Eu falo, não, gata, é porque a gente só tem o programa agora. Sabe? Não é porque, tipo, Será que o alguém convidado oficial cancelou. não pode? Aí tá me chamando de última hora. E como você tava falando esse negócio, né, sobre deixar bem natural, bem... Pra ser engraçado, né? Imagino que vocês têm isso também, essa história de humor em podcast. A gente também não combina pauta, assim. A gente faz alguma pauta, tem alguma coisa guia, mas
tudo que a gente vai falar, às vezes quando a gente estava gravando presencial, a gente chegava lá no Papel Pop para gravar, e aí alguém começava a contar um negócio e fala, não, peraí, cala, silêncio, guarda pro podcast, porque a gente não é ator, sabe, para conseguir depois reencenar, achar a graça daquilo. Então você tem que guardar o assunto, porque senão depois não vai ter como recusar. Teve um episódio que a gente perdeu Não é a uma mesma vez. vibe, até as risadas seriam diferentes se fosse a segunda vez contada, né? É, Então guarda aí, conta lá na hora ao vivo. teve um programa que a gente perdeu o programa inteiro. Ai, até hoje só teve um, que a gente perdeu ele todo. E aí a gente foi regravar e tentando fazer as mesmas piadas, falar as mesmas coisas. E aí ficava muito, tipo, parecendo aqueles, sabe? Oi, fulano, nossa, e sabe, como é isso? Ficou muito forçado, porque a gente já tinha rido de tudo, e aí a gente tentou achar uma segunda vez graça naquilo, sendo que ninguém é ator, ninguém funciona. Tragédia. Mas tu notou, eu ia te perguntar, Samir, tu notou que a gente notou no chat, tipo assim, muita gente, os ouvintes, né, eles chegam pra gente no privado, depois de um episódio, eles falam muito assim, do lance da gente fazer muita gargalhada e falar muita besteira, tira eles um pouco da rotina, da vida moderna de caos e tal, e que o humor salva, eles sempre falam, né, o humor salva e aquela coisa toda. Só que com a pandemia, tu notou que com a quarentena isso meio que aumentou, que as pessoas estavam meio que procurando esse refúgio, essa fuga, né? A gente está recebendo muito mais mensagem de ouvinte agora, agradecendo, né, a criação dos episódios e tal, porque estão tirando ele dessa loucura que está acontecendo no mundo, né? Que aí eu estava pensando, antes de gravar esse negócio contigo, eu estava pensando, gente, como o humor ele é crucial na vida de certas pessoas, né? Para a sanidade mental mesmo, né? É muito esse feedback. Assim, a gente também como todo mundo que tá no Brasil agora sofrendo de Covid, sofrendo, né, de desgoverno, de todos os problemas, a gente também tá passando por isso. Então, quando a gente vai gravar, pelo menos no Wanda, a gente começou os primeiros episódios da quarentena. Não, a gente tem que falar disso, porque não, tá todo mundo, você ligava a televisão, só estava falando de corona e só de Covid. A gente falava, como que a gente vai gravar um programa completamente alienado, sendo engraçado, sendo, você sabe, tentando falando de falar de tragédia, amenidade, sendo que o circo tá pegando fogo, sabe? A gente não conseguia. Então a gente gravou os primeiros, assim, eles começaram a ficar mais para baixo. A gente tem a sessão no programa que é o Lotus, que é a parte ruim da semana, e aí sempre era alguma coisa de corona e tal, porque assim, a gente sentia que não tinha como ser outra coisa. Isso. Até o ponto que a gente falou assim, não, a gente tem que ser o refúgio, a gente tem que ser a válvula de escape, né? As pessoas ligam a TV, elas vão ouvir um outro podcast sério que tá falando disso, a revista, tá todos os meses falando disso. Tem que ser essas pessoas que tem que ser assim, eu diria que até os bobos da corte um pouco pra destruir, sabe? Distrair a galera. A gente tem que ficar, gente, vamos dar uma risada aqui, ó. E aí a gente resolveu fazer na quarentena um programa que chamava Ai, como a gente tá chique. Só pra falar assim, coisa que a gente acha que é bem chique. Aí, tipo, sabe como esse aqui é bem chique. E foi uma semana que, assim, os números estavam explodindo de corona. Então a gente gravou, mas a gente colocou um recado no começo falando, gente, a gente sabe o que tá acontecendo, tá ruim pra todo mundo, mas a gente entende o papel do Wanda como uma coisa de escape. Então, sim, esse programa está completamente alienado a tudo que tá acontecendo no mundo. Vai parecer uma loucura, mas é intencional, sabe? É pra isso, entre na vibe com a gente. A gente fala a mesma coisa, fala uma coisa parecida. A gente fala, desliga, fecha aí o Globo, o Globo, o El País, o site, fecha aí, senta aqui com a gente, puxa a cadeira do bar, né? E vamos, tipo, tomar uma cerveja, vamos... Gente, não sei. Agora a gente entra naquele lance do tipo assim, tá, válvula de escape e tal, mas vocês veem que algumas conversas de vocês recebem um feedback diferente, que a gente vai entrar agora no tema do limite, né? Vocês veem que tem gente que fala, no minuto 12, Samir, tu falou tal coisa, e eu acho que não foi legal. A gente, vez ou outra, tinha, assim, acho que a gente teve uma sorte, assim, e provavelmente vocês também, todo mundo, né? Todo podcast que começa, que tem uma parte que é mais no começo, que é menor, que tem menos gente ouvindo, e a gente, né, começou há alguns anos, que a gente fazia piadas com várias coisas que hoje não se faz mais piada, sabe? A gente tem várias piadas que até a gente que é mega, né, uma mulher... Desconstruído, né? Assim, mega mais desconstruído, assim, a gente ouve os primeiros programas, a gente fala assim, nossa, várias coisas aqui não dá mais pra fazer hoje. Então, acho que a gente foi ficando calejado do que pode, o que não pode, sabe, entendendo qual que é essa história de limite do humor. É uma pessoa que comentou aqui no chat, o limite do humor é de quem edita,
porque é ele que escolhe aonde que tá o limite. Ou verdade, gente. Então, e ela não tá mentindo, assim, o Dantas que edita, o Dantas que tá editando Wanda, ele que entende o limite do humor, ele sabe o que a nossa audiência, sabe, aprova ou não, o que eles vão gostar ou não, então ele entende ali aonde que corta, sabe, ele já tá, sabe, treinadinho, assim, às vezes o Felipe é o que solta mais coisa, assim, que às vezes e depois vocês ficam assim, sabe quando a gente tá rindo da nossa tristeza, que às vezes a gente faz, sei lá, alguma piada de corona no meio da gravação, tipo assim, só que é aquela coisa que tá tudo tão ruim, tão absurdo, que a gente faz uma peça e tá, mas isso aqui a gente tem que tirar, porque pode ficar mal entendida essa piada. Então o Dantas entende, sabe, essa coisa de editar o programa, de saber até onde ir. Então a gente não tem grandes problemas, assim. Vocês têm, assim, alguma coisa, alguma reclamação? Poucos também, poucos. Mas a edição quem faz sou eu. A gente não é chique ao ponto do Wanda de ter um terceiro que faz a edição, né? Então termina, gente, termina o programa, eu fico até 3 horas da manhã editando. Mas assim, eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ter esse poder, sabe? Eu tava até falando com as meninas outro dia, eu gosto desse poder de como se o produto final fosse meu, né? Mas enfim. E durante o programa a gente fala, faz uma piada, aí faz um comentário, aí a gente entra no chat, termina o programa, entra no chat pra conversar, e a gente fala, Cíntia, sabe aquele negócio, aquela piada que a gente fez sobre isso? Cara, tira porque tá engraçado, todo mundo riu, talvez a maioria das pessoas vão rir, mas vai ter aquela interpretação que a gente não quer, né? Então na edição eu dou essas cortadas, que é um poder realmente muito bom de finalizar, né? De deixar o negócio certo. Mas eu tava falando, antes de gravar isso aqui, eu tava pensando, que a gente não tem certeza de nada, né? A gente não tá aqui pagando de gostosão, que sabe de tudo, desconstruído, que só fala a coisa certa. Mas a gente quer fazer a coisa certa. A gente não tem certeza, mas quer fazer a coisa certa. Então, quando a gente tem um feedback, a gente teve umas 2, 3 vezes também, um feedback tipo assim, Cíntia, no episódio tal, gostava muito do chá com rapadura, até ouvir o episódio 30, sei lá. Aí a gente vai, mas por que aconteceu no episódio 30? Então começa uma discussão que a gente não teria sozinha, né? E a gente talvez escuta e fica, mas que o inicial é tipo assim, mas que besteira, a gente não falou nada demais. Mas aí a gente traz pro grupo de ouvinte, que a gente tem um grupo de ouvinte fechado no Telegram, aliás, abraço pra todo mundo. E quando a gente começa a discutir em grupo, é como se a gente estivesse se educando, tu tá entendendo? Sim. Então a gente começa, meu Deus, olha, eu não pensei por esse ângulo, então, e tal. Então às vezes eu fico pensando que tem um pouco de erro, que ninguém é perfeito, mas eu acho importante a gente não só deletar, porque é muito bom eu cortar. Tu fez uma piada meio sem graça, corta. Tá, algumas coisas tem que cortar. Mas eu acho que algumas coisas tem que sair, que é pra poder a gente começar a melhorar, tá entendendo? E ter esse feedback meio negativo no começo também. E acho que vai muito também sabe, de você estar aberto, da pessoa entender como é que, sabe, quem que são as pessoas, ter histórico, sabe, as pessoas ouvem a gente, as pessoas conhecem a gente, então você sabe que às vezes quando tem alguma coisa, assim, é um deslize, sabe que a gente não é, né, pessoas que ficam sempre dando close errado, ou tá, sabe, vacilando, mas às vezes, né, escorrega, assim, e a gente tem a sorte de nunca ter tido, assim, alguém vir muito agressivo, assim, de falar, vocês falaram isso, não sei o quê, muito errado, nunca teve, as pessoas sempre chegam muito de boa e falam, olha, isso aqui, muito de boa, programa, né? Tem um caso muito clássico, assim, porque a gente tem o quadro, né, o Me Ajuda Wanda, que é, né, que a gente lê as cartas das pessoas e tal, e sempre tem casos que envolvam, às vezes, sexualidade, que a pessoa fala, mas meu namorado, a gente não tá transando muito mais, não sei o que, ele nunca quer transar, não sei o que. E a gente sempre, sabe, exaltava muito o sexo. A gente sempre falava assim, não, você não tá transando, ninguém tem tempo pra isso, sabe, pra não transar, não sei o que, vai atrás de outra pessoa, chega desse relacionamento. A gente era muito assim, essa coisa que a gente reproduz, né, sempre assim, tipo, o relacionamento tem que ser muito sexo, não sei o que. E aí, até o dia que chegou a Jana Rosa e falou, gente, eu prefiro comer pizza, sabe, do que transar, já virou a maior fama do podcast esse dia, e aí a gente tinha uma pessoa da plateia, que, né, tem os Wanders que às vezes vão assistir a gente, que um dia, ele ia vários programas, e ele puxou a gente de canto e falou assim, pessoal, tudo bem vocês falarem isso, não sei o quê, mas, por exemplo, eu sou assexual, sabe, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho atração pelas pessoas e tal, mas sexo pra mim não é uma coisa muito relevante, e deu uma super aula sobre a sexualidade pra gente, a gente, né, sendo duas pessoas LGBTQIA+, né, fazendo parte da sigla, mas a gente nem raciocinava pra isso, sabe, nem pegava muito, então a gente, a partir desse dia a gente aprendeu, assim, e às vezes até a gente dava um deslize, assim, a gente falava, isso aqui, tava de novo comentando um caso, tava falando sexo. Não, gente, mas vocês lembram? Pode ser que a pessoa seja sexual. Aí a gente sempre ativa aqui, ó. A gente fala de novo, continua,
fala, pessoa, não, pode ser que seja sexual, como a gente aprendeu no episódio tal, sabe? Vai dessa coisa de ir aprendendo ao longo com Com a própria certeza. audiência. Com certeza. E eu estava conversando com meu marido antes de gravar, e eu falando para ele, o que é que tu acha de liberdade de expressão, né? Na questão do humor. E ele falou uma coisa que eu falei, eu vou ter que repetir, que ele falou assim, cara, você tem que ser livre para se expressar, mas você não deve ser livre das consequências. Então, tipo assim, você solta, porque você tá livre para soltar, mas você tem que pegar aquilo ali, aquele feedback, e o que é que você faz com esse feedback, né? E eu falei, cara, que interessante, porque eu tava pensando, mas o que é que seria o limite? O que é que tu acha? O que é que tu acha que, tipo assim, a gente não deve entrar de jeito nenhum, não deve fazer piada de jeito nenhum? Tem alguma coisa que a gente não pode fazer graça? Porque eu fiz um episódio, tem um episódio do Chá, que a gente chamou a Lola Aranovich, que é uma feminista que mora lá no Ceará, maravilhosa, e ela é inteligentíssima e tal, e a gente falou, cara, a gente nunca fez um podcast sobre isso, né, empoderamento feminino e tal, vamos chamar a Lola para participar? E na cara a gente falou, cara, e tem como fazer esse episódio ficar engraçado? E eu fiquei, cara, não dá pra fazer graça de feminismo, né? E todo mundo já começa a ficar meio assim. E ela entrou, e a Lola foi que puxou pro lado mais do humor. Ela foi que meio que começou a fazer umas piadas, e ela, cara, eu recebo uns e-mails de uns machos. Aí ela começa a falar as histórias, e eu, cara, dá pra fazer. Não piada, mas dá pra deixar o papo leve, não deixar uma coisa muito carregada. E eu fico pensando assim, de ti, se tu acha que tem assuntos que a gente não devia, de jeito nenhum, transformar, deixar ele na arena da seriedade. Que você vai ver humorista, né, do pessoal que trabalha com isso, porque a gente não trabalha com isso, a gente fala e as pessoas acham graça. Tipo, assim, eu acho muito difícil até ser chamado, né, para participar do painel sobre humor e tal. Eu não sou humorista, né, eu não tenho formação em tudo. Então, assim, a gente, na verdade, a gente conta casos ou fala de assuntos que saem de forma engraçada, né? A gente, e da vivência da gente, né? São histórias nossas. Vivência, é aquela graça, assim, é aquele humor, sabe, ou de alguma coisa que deu errado com a gente, ou de alguma piada, assim, sabe, muito estranha. Então, é coisas que surgem, não é que assim, que eu entendo, eu não sou humorista, eu escrevo piada, sabe, tipo assim, tem que ter punchline, né, que você tem que ter, esse aqui tem que ter, vou fazer a escada para poder ter. A gente não tem isso, a gente só sai falando e as pessoas acham graça, e aí você descobre, tá, esse assunto é engraçado porque as pessoas estão achando graça. Então, para esse pessoal que é humorista, geralmente eles são, né, o limite do humor é até a piada, né, qual o limite do humor? Não é nenhum, deixa pra lá. Você tem a Bianca Del Rio, que é a drag do RuPaul, que ela faz piada com tudo. O stand-up dela é surreal, sabe, o nível que ela vai. A gente, como a gente tem um programa que a gente tá ali com as pessoas, curtindo o dia delas, elas ouvem pra se distrair, a gente não faz nenhum tipo de piada com coisas que vão afetar outras pessoas. Tipo, nunca com piada homofóbica ou piada gordofóbica, nunca piada com negros. O que a gente acha que é óbvio. Que é o básico, né? Que é o básico, sabe? E às vezes, para muitas pessoas não são, mas assim, tirando isso, que a gente sabe que vai afetar algum dos nossos ouvintes, a gente tá muito treinado disso, então acaba que a gente só esses tópicos, assim. E para vocês, como que é? Assim? A gente é parecido, mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, uma piada que a gente fez, eu vou até mencionar, que ficou marcada na minha cabeça. Eu não sei se é uma coisa não é só do Nordeste, mas, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa e a gente quer falar que a outra pessoa que fez a coisa é meio imbecil, meio cretina, a gente fala, ai, cara, tu é débil mental ou tu é retardada? Né? Aí a gente fala com a naturalidade, sai tão facilmente, e a gente começou a receber, eu não sei se foi uma ou duas pessoas que chegaram e falaram, que foram dar tipo uma aula bem didática mesmo, explicando de onde vem a palavra débil mental, de onde que vem o retardo mental, e foi falar com a paciência, sabe? Tipo assim, querendo mesmo colocar a gente na cadeirinha, Cíntia, escuta. E tipo, não fala mais assim. Então assim, eu sinto que, como tu falou, né, a gente não tem ouvinte raivoso, que chega jogando pedra e tal, mas a gente tem esses ouvintes carinhosos, que eu acho que, como você falou, conhece a gente, sabe que a gente não tem essa, né, não vê essa visão, não tem esse pé ali, né, naquele preconceito, então vem com a paciência do mundo para explicar. Aí às vezes a gente conversa entre si e fala, cara, que legal, né, mas aí eu fico pensando, coisas que são tão naturais de serem faladas, né, aquela constante meio que pausa, vou falar isso de novo. Então, assim, às vezes eu tô editando e eu, não, corta, começa daqui, porque aí eu não falei aquela besteira que eu falei antes, né? Então, não sei se é uma coisa que
acaba com a naturalidade. Eu acredito que não. No chá a gente não acaba com a naturalidade da conversa, né? Mas é uma constante. A gente está constantemente. Pode falar isso? Então a Thaís, às vezes, acha que ela fala uma coisa, ela fala, gente, eu falei, mas agora não sei se essa palavra é a certa. Você tem que falar outra, né? Então a gente está constantemente, mas eu acho que é positivo essa constante autoanálise, né? Sim, a gente tem, por exemplo, tem uma palavra que a gente era muito acostumado a falar por causa, né, da nossa criação, ao longo da vida, sabe, retardar, ai, que coisa retardada. Não pode. E, assim, e tem umas coisas que eu nem sabia. Tipo, outro dia a gente tava falando no Wanda e eu falei assim, cara, não sei o que, não sei o que, esse cara é um boçal, não sei o que. E aí depois, você sempre falava isso, e aí veio uma pessoa e falou, olha, não pode falar boçal, porque boçal explicou que assim, os boçais eram os escravos que não eram literados, que não sabem falar, que era aquele escravo que eles consideravam super ignorantes e Ai, burro. senhor, sério? Então, e aí esses eram os boçais. E eu falei assim, gente, nunca, jamais, Incrível, né? sabe, jamais saberia. E aí, então, assim, outras vezes já aconteceu de eu estar falando alguma coisa e falar, não sei o que, boçal. Aí eu falei, ai, não pode. E aí tentava buscar outra palavra, sabe? Foi um exercício de meses, tipo, toda vez que eu falo, saía, ai, não pode. Aí trocava. E assim, eu acho que às vezes tem gente que reclama, que fala, ai, o mundo tá muito chato agora, não pode isso, não pode Não pode aquilo, fazer mas isso, piada com ninguém nada, sabe né? disso. Ah, ninguém sabe que boçal era isso. Então, qual que é o problema de falar? Só que eu falo, gente, se há uma palavra, ou se há um termo pra substituir, e a piada vai ficar a mesma, vai ficar a mesma graça, o humor vai continuar da mesma forma, só que você usou uma palavra que não ofende, por que não trocar? Eu acho que Exatamente. não tem Qual é o problema. trabalho, né? Qual é o trabalho que dá? Você tá se auto-evoluindo, né? Você tá melhorando como pessoa. Às vezes eu fico pensando que, não sei. Mas aí, às vezes, por exemplo, aqui na Inglaterra, que a gente mora aqui, né? O humor daqui é um humor que te deixa meio uau, né? Tem uns O humor humoristas que eles britânico, fazem eles dizem assim, ó, não tem limites, não tem barreiras, não vale tem, tudo. não tem. Tem um que eu fico, literalmente, eu fico no sofá meio assim, meu Deus, esse cara falou isso. Então, assim, sofre, a galera colocando eles na justiça e tal, e tal, e tal. E eles batem muito nesse martelo, dizendo assim, eu tenho o direito de falar, você tem o direito de estar ofendido, e assim, quando parar de ficar engraçado, por exemplo, os humoristas aqui, um deles falou assim, ninguém mais faz aquelas piadas dizendo de mulher loura. Que mulher loura é burra, ou que mulher não Sim. sabe dirigir. Por que a gente não faz mais essas palavras? Porque ficou velho, ficou ridículo e não é mais engraçado. Então, ninguém mais faz. Exatamente, Né? é verdade, essa E eles época, né? falam muito isso, que tipo, o humor tá evoluindo. Então, hoje eles estão ainda achando graça de umas coisas meio, que você fica meio, meu Deus do céu, não faria, mas eles fazem. E eles falam isso, daqui a 20 anos, talvez ninguém mais vai fazer essas piadas de hoje, né? Mas a gente não pode bloquear, a gente não pode dizer, ó, o limite tá aqui, vocês podem só chegar até aqui, né? Acima daqui vai preso, né? Porque quem é aqui você já essa tá. polícia aí? A polícia do humor, né? Tipo, Quem é essa galera? Que é esse painel que vai dizer, não, não passou. É a grande piada, né? Qual é o limite do humor? Ai, gente, por favor. Exato. E eu acho que o humor britânico, você estava falando, tem uma coisa muito também de assim, ele faz uma coisa muito errada, eles fazem uma coisa que é considerada, né, muito errada, que é muito absurda, mas como forma de expor que aquilo é absurdo, Exato. sabe? Tipo assim, sabe, se vai fazer uma piada sobre, às vezes eles criam um personagem, é aquele personagem do Paulo Gustavo, sabe? A Senhora dos Absurdos, que é um personagem completamente errado, que só fala coisa absurda, mas como forma de expor como a pessoa que pensa desse jeito é uma pessoa completamente, sabe, desconectada É com para a realidade. exponenciar o problema, exatamente. E é Não muito é que ele inteligente, acredita muito nisso. inteligentíssimo, eu acho. Né? Tem que ser muito delicada a maneira de ser feita, mas eu acho inteligentíssimo. Uma coisa que chega muito na gente, que eu acho que para terminar, a gente tá sem 5 minutos agora, que, por exemplo, a ofensa, né? Todo mundo fica ofendido agora. Todo mundo fala, ai, todo mundo agora se ofende com tudo. Aí eu tava pensando, qual o limite da ofensa? Até que ponto, quando a pessoa se ofende com alguma coisa que a gente fala, a gente leva a sério, fala, cara, bom ponto, né? Realmente a gente vai discutir isso para não falar de novo. E a gente recebe muito, sabe o quê? Porque como a gente tem um sarapatel de notícias, que são notícias que a gente pega avulsas no mundo para comentar, e a gente ri bastante, o governo brasileiro tá sempre ali, né? A gente fala muito do Bolsonaro e tal, tira sarro e tudo. Então tem muita gente que chega na gente dizendo assim, fiquei muito ofendido com o último episódio, porque vocês
falam de uma maneira como se quem votou no Bolsonaro fosse idiota. E eu me sinto assim muito ofendida. Né? E eu acho que é o único comentário que a gente ri e fala. Ah, então, Tipo assim. é a nossa, tipo, a nossa deixa, né? Tipo, nossa, vou rir sim. Vou rir, pode reclamar, pode achar ruim, tô de boa Porque essa aqui. ofensa a gente não vai levar para o grupinho para discutir, porque essa ofensa a gente não vai levar a sério. Mas é engraçado, né? É engraçado ver como Tem muita as similaridades, né? Para quem gosta de fazer humor, porque a gente no Chá, eu não acredito que seja a mesma coisa do Wanda, que tipo, a gente decidiu fazer um podcast de humor, porque sério, não daria pra gente fazer um podcast sério, porque eu fico imaginando o trabalho que dá de pesquisar pauta, de poder, né, falar coisas que tem embasamento científico não sei aonde. E eu falei, gente, falar besteira e falar uma besteira do coração, falar uma besteira tipo do nada, abrir uma conversa do nada, eu acho muito mais interessante e a gente não teria nem podcast se fosse para fazer de outro gênero, né? os maiores sucessos do Wanda, assim, as coisas mais que ficam mais engraçadas, que ficam, sabe, que é aquele residual que, tipo, depois de 100 episódios, as pessoas ainda acham graça, são as coisas mais espontâneas e inusitadas, assim. Não é nada genial, não é nada que ofenda alguém, é alguma coisa que a gente falou, sabe, é a vez que uma pessoa escreveu, é uma das coisas maiores do Wanda, assim, é uma vez que a pessoa escreveu um e-mail e falou que, eu não cheguei ainda onde o Samir chegou, mas quando eu chegar onde ele chegou, eu quero, não sei o que, e contou o caso. E a gente parou e virou, onde eu cheguei? E você acha assim, o que você tá querendo dizer com isso? E é uma piada completamente idiota, e isso ficou, sabe, até hoje. Isso tem mais de 100 edições que teve isso aconteceu. Até hoje ninguém sabe aonde eu cheguei, e ficou. Então, o podcast de humor, surge essas coisas assim, sabe, que brotam, que são muito mais ricas do que você sabe querer fazer uma piada ou gordofóbica, ou uma piada machista, porque muitas pessoas acham graça disso, sabe? No nosso formato de podcast, de conversar, é muito mais engraçado nisso, que é onde a conversa de bar, né? Que é esse podcast Que redondo, é a vivência, que é surgem as tipo, coisas cara, eu mais fui pra engraçadas. entrevista de emprego, conta aí como é que foi a entrevista de emprego, e vai falar de algum perrengue, e só aquela troca ali de história, por exemplo, a gente tem umas histórias de bebedeira, quem veio pra cá, uma das meninas que veio morar aqui, que não falava inglês, né, e os perrengues que passavam por causa disso. Então, assim, a vivência, as histórias de vivência são muito mais engraçadas do que qualquer comentário que a gente faz avulso, sabe? E para você ver a riqueza que é isso, né? A riqueza na baboseira, né? Eu acho que é uma dica, assim, para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa engraçada, que quer ter um podcast de humor. Fala-se muito, né, dessa coisa do limite. É muito mais engraçado algo que aconteceu com você, sabe? São as suas tragédias, do que você fazer graça de outra pessoa. Você contar as suas tragédias, gente, dá muito mais audiência. Então, em vez de querer ofender qualquer pessoa, pensar, será que essa piada vai ofender ninguém? Olha para si e conta as suas tragédias. As pessoas vão achar muito engraçado. E aí não vai estar ofendendo ninguém porque aconteceu com você mesmo. Exatamente. Oi, Pessoal, Rodrigo! Oi. Boa noite, eu estou vindo aqui com a triste missão de encerrar este painel. Oh, não! Tristeza. Eu já me sinto aqui, eu vou ter tanta vibração positiva assim, né? Duas pessoas que de humor ficam aqui falando, super de boa. Exatamente, aqui minha orelha vai ferver. Muito obrigado, Cíntia, Samir. E agora nós vamos aqui, depois da vinheta, ter a transição para a Ira, que daqui do Mundo Freak Confidencial, podcast.g e mais uma série. Eu amo a Ira, deixa eu mandar um cheiro. Boa sorte, Não, Ira. então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a transição e vocês ficam aqui no canal, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, vinheta e vamos aqui para a transição. Tchau, o ano do podcast confinado. Não, vocês vão ficar. Tá bom. Ano do podcast